Olá, começo dando as boas-vindas a quem acompanha esse projeto, né, e assiste mais uma entrevista de A História em 60 Minutos, que é uma ação de extensão realizada pelo Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado. Nesse ano de 2024, acontece em parceria com o Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó e com o Programa de Pós-Graduação em História também, do mesmo centro, do SEDES, né, que é uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, no Sertão Potiguar. Quero reforçar também e agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, né, que também nos ajuda com esse projeto, e fazer um agradecimento a quem acompanha as temporadas anuais desse projeto, em especial quem participa do grupo de discussão, né, ou seja, pessoas que se interessarem em assistir todas as entrevistas e se reunir com a equipe do projeto uma vez por mês para discutir essas entrevistas, né, e trazer um retorno também das impressões que tiveram do que assistiram. Então, reforço aqui os meus agradecimentos. Nesse ano de 2024, é uma temporada especial, integralmente dedicada aos 50 anos do curso de História, né? Foi criado, fundado em 1974, em Caicó, né? E a gente está comemorando esse ano. E essa comemoração, né, não estaria completa sem a participação do professor João Quintino de Medeiros Filho, né, que é o nosso convidado dessa semana. O professor João Quintino é discente egresso do curso de História do SEDES, né, e desde 1997 é professor no mesmo curso no qual se formou, né, ministra aulas no campo da história da América, além de disciplinas optativas que oferece também regularmente sobre seus temas de pesquisa, que atraem normalmente um grande número de alunos interessados, né? Tanto pela fama de excelente professor do Dr. João Quintino, quanto do pessoal também, da dimensão do interesse do tema, né? O tanto que as pessoas se interessam pelo tema de pesquisa que o professor João Quintino desenvolve, né? Então, queria destacar tudo isso, né? O professor João Quintino é o nosso decano, o professor mais antigo do curso, e eu queria destacar a minha honra em receber hoje você, João Quintino, e poder te ouvir e acrescentar muita informação, muito conhecimento e muito afeto também a essa comemoração dos 50 anos. Seja muito bem-vindo. Olá, Evandro. Olá, pessoas que nos assistem. Gratidão pelo convite, né, para viver essa emoção de revisitar memórias da minha existência como discente e como docente do curso de História, que são lembranças individuais e também coletivas, né? Então é um momento sem igual. Vamos à nossa conversa. Vamos lá. Eu queria justamente começar, né, porque a gente tem a possibilidade aqui de acompanhar a sua experiência como discente, como estudante do curso, e depois vamos falar um pouquinho da trajetória como professor também, né? Eu queria começar, então, lá pelo começo mesmo. Queria ouvir um pouquinho você sobre essa trajetória como egresso do curso, né? Eu queria ouvir você nesse sentido. Gostaria de começar, João, colocando para você a pergunta sobre o contexto do seu ingresso no curso de História do SEDES, né? Qual era o contexto, quais eram os seus professores na época, os colegas do qual você tem memória, a estrutura do curso, o currículo, enfim, nas suas lembranças, assim, o que vem dessa época de ingresso no curso? Eu venho das escolas públicas da cidade onde eu nasci. E eu estudei a educação básica na Escola Estadual Senador José Bernardo e na Escola Municipal Padre Joaquim Félix, em São João do Sabugi. E ingressei no curso de História através do concurso vestibular em 1984. E na época, esse concurso vestibular limitava muito o ingresso, porque havia o chamado ponto de corte, que estabelecia uma quantidade mínima de pontos em cada uma das áreas, né, das provas que nós realizávamos. Isso fazia com que as vagas dos cursos do SEDES nunca fossem preenchidas. Então, por exemplo, a minha turma tinha 10 alunos aprovados no concurso vestibular. E, e as vagas que sobravam, a solução que se encontrou na época era de abrir transferência voluntária para estudantes
de instituições privadas, como, por exemplo, a Faculdade Francisco Mascarenhas de Patos. E, normalmente, abria-se essa transferência voluntária e preenchiam-se as vagas com estudantes que iniciavam seus cursos em Patos, né, nessa faculdade privada. Na época, para a gente ter uma ideia, na minha cidade só foram aprovados 3 pessoas para a UFRN. Toda a UFRN, o campus do interior e para o campus central também. Então, eu diria que hoje nós temos, e esse número cresceu mais de 10 vezes, né? Nós temos uma quantidade muito maior de pessoas aprovadas, né? E havia, claro que ano após ano, essa quantidade de ingressantes tendia a ser mais ou menos esse número, e teve alguma vez que ingressava apenas um estudante, né? Havia o concurso vestibular e somente uma pessoa era aprovada. A solução era essa. Nos anos 90, por exemplo, houve outra solução, para além da transferência voluntária, no sentido de ampliar a quantidade de estudantes, isso em todos os cursos do SEDES, que foi um convênio entre a UFRN e a Secretaria Estadual de Educação, com o objetivo de qualificar os professores da rede estadual que não tinham licenciatura, né, que eram professores apenas com curso magistério de nível médio. Então, quando eu entrei na UFRN já como professor em 97, inclusive, nós tínhamos tido no ano anterior o vestibular para os professores da rede estadual. E isso me fez, inclusive, viver uma situação bastante peculiar. É que eu fui ser professor da minha professora de História, né? Fátima Diniz, por exemplo, a minha professora de História na 7ª, na 8ª séries e no primeiro ano do ensino médio não era formada em História. E com esse convênio entre a Secretaria de Educação e a UFRN, ela chegou no curso de História para ser minha aluna, né? Então, eu costumo contar essa história como um exemplo, inclusive, para além das trocas que nós sempre realizamos com os nossos estudantes, e houve essa situação na minha vida, da qual eu me orgulho muito, que é de ser professor da minha professora, né? Eu sou da minha professora de ensino fundamental e de ensino médio, né? E aqui, estar presente no campus de Caicó e cursar História e cursar qualquer um dos outros cursos nos anos 80 era motivo de grande alegria, de grande satisfação para todos nós, né? A maioria de nós saíamos das nossas cidades, né? Das nossas vidas simples, do nosso cotidiano sertanejo, e ganhava esse espaço de crescimento, né? De crescimento intelectual, de crescimento como pessoa, como cidadão. Então, aquilo era motivo de grande orgulho para nós e para as nossas famílias, né? E mesmo que houvesse uma precariedade no campus ou no curso, aquilo não era percebido por nós, porque já era como se aquilo já fosse muito diante das nossas expectativas, né? Então, havia, por exemplo, precariedade nas vias e nos meios de transporte para quem morava em outras cidades. Por exemplo, a estrada que ligava a minha cidade a Caicó era uma estrada de barro, não era asfaltada, e, além disso, não havia ônibus nem vans. Então, nós viajávamos num pau de arara, num caminhão, né? Nós viajávamos em cima de um caminhão, aquele caminhão com aquela cobertura. E viajávamos de pau de arara para cursarmos os nossos cursos, né? Além de História, os meus colegas que faziam os outros cursos que o SEDES oferecia, né? O campus era muito pequeno também, apenas os blocos A, B e C. Os blocos A e B eram salas de aula. O bloco C comportava as coordenações dos cursos e a biblioteca. E, além disso, havia aquele setor
da direção do campus. Então, as residências universitárias funcionavam no centro da cidade, em casas alugadas, por exemplo. E a própria dificuldade de locomoção entre o centro da cidade e o campus foi solucionada com o funcionamento de um trenzinho que era puxado por um trator. Então, esse trenzinho, todos os dias pela manhã, na ida e na volta das aulas, e à noite também, para levar as pessoas do centro da cidade e para trazê-las de volta, né? Isso terminava facilitando as coisas, né? No campus não havia auditório, nos eventos como as palestras, os eventos que passavam pelo funcionamento de mesas redondas, de debates, isso funcionava no vão entre o bloco A e B, naquela escadaria. Então, era ali que funcionava uma espécie, um auditório improvisado, né? Por exemplo, o quadro docente do curso de História era composto por professores graduados, alguns eram especialistas, e nós tínhamos, que eu lembre, somente um mestre, que era o Padre Técio. Então, esses professores eram muito dedicados, eram muito atenciosos, muito responsáveis, né? E faziam um esforço tremendo para conseguirem ministrar as disciplinas para nós. E entre esses professores eu poderia citar a professora Lenice Batista, que lecionava Introdução à História, História Contemporânea, a professora Rosa Simplício, com História Antiga e Medieval e Prática de Ensino, Linésia Dantas, com História do Brasil, Berta Oliveira, com História da América, Paula Brito, com História da Arte, Sebastiana Medeiros, com Antropologia, Dorinha Medeiros, com Pré-História, História Moderna e História do Rio Grande do Norte, e o Padre Técio, com Metodologia da Ciência e História da Filosofia, e Lídia Brasileira, com Técnicas Audiovisuais de Educação, que ela era uma professora do curso de Pedagogia e que ministrava essa disciplina para todas as licenciaturas, né? O Padre Técio também ministrava a disciplina de Metodologia da Ciência para todos os cursos dos séries. Esses foram, por exemplo, o Padre Técio e Lídia Brasileira foram os professores que mais marcaram a minha formação, né? No período da graduação, né? O Padre Técio tinha uma maneira muito peculiar de tratar dos assuntos, né? Era uma disciplina muito importante e ele tinha umas tiradas irônicas, então ele lecionava aqueles temas tão sérios e tão complexos com muita graça, com muita ironia. Isso terminava tornando a disciplina mais leve. E, ao mesmo tempo, eu me identificava muito com as aulas dele, porque ele desenhava no quadro, né? Quando a gente não entendia, então ele ia e desenhava para a gente entender. E aí, aquilo me causava interesse e admiração, porque eu também sabia desenhar. Então, de certa maneira, quando eu comecei a ser professor, eu me inspirei muito no estilo do Padre Técio, né? De utilizar os desenhos, de estar ali. E era um tempo em que os recursos eram muito difíceis, né? Não é como hoje em que nós encontramos muita disponibilidade de imagens e basta a gente montar os nossos slides e fazer aquela projeção. Naquela época, tudo dependia da materialidade, então era preciso fazer cartazes de papel, era preciso encontrar as imagens nas revistas, ou ir numa cidade maior e comprar mapas, né, e comprar cartazes prontos, né, ou desenhá-los. Então, isso terminava fazendo com que eu pudesse utilizar algum dom artístico que eu tinha para o desenho nas aulas, né, que eu pude desenvolver oportunamente quando comecei a ser professor. E também me fascinava bastante as aulas da professora Lídia Brasileira. Ela lecionava uma disciplina chamada Técnicas Audiovisuais de Educação, e ela causava uma verdadeira assim, revolução estética, sensorial, né, nas nossas cabeças,
de jovens daquele período, né? Porque ela trazia noções muito diferentes de arte e de harmonia estética que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos a arte a partir daquelas visões clássicas, né, de arte. E ela trazia arte moderna, ela falava de reaproveitamento de materiais, né? Ela utilizava sucata. Então, tudo era possível ser aproveitado por Lídia para utilizar em suas aulas. Ela desenvolvia a técnica do papel machê, e isso também foi muito importante para mim, tanto para o meu exercício da docência na educação básica, quanto depois já na universidade, quando eu também ministrei essa disciplina, técnicas audiovisuais de, de educação. Né? Então, era o clima no curso de História era de muitas oportunidades para crescimento que nós tínhamos, né? Apesar de hoje, quando a gente tem essa distância temporal, aí a gente pensa que era precário, né? A gente acha tudo muito precário quando compara com o que vivemos hoje. Só que para a época era muito bom e era muito enriquecedor. Nós tínhamos, a nossa turma era muito unida, os estudantes, nós tínhamos eu tinha colegas de Caicó, como Nivaldo Brum, Ailton Medeiros, Sandra Assis, Francimar Otávio, Aparecida Brito, havia também de Jardim de Piranhas, Paulo Rogério Marinês, Denise de Carnaúba dos Dantas, né? E a turma era pequena e aos poucos foi sendo ampliada com a chegada de estudantes transferidos de Patos, né? E, além disso, nós cumpríamos créditos do básico, do período básico, com estudantes de outros cursos, como Geografia, Letras e Pedagogia, né? De modo que essa lista de colegas ou de pessoas que estavam no processo de formação poderia ser bem mais extensa, né? Eu acho importante também citar a presença de Nísia, que era secretária do curso de História, né? Ela era uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito amável, muito gentil com todos, e inclusive ela, quando eu voltei já como concursado para ser professor no curso de História, ela ainda estava lá, né? Até se aposentar. Então, lembrar de Nise é também importante porque esses profissionais, né, técnicos, são de grande valia para o funcionamento do curso, né, para a existência do curso. Né? E o curso de História era uma licenciatura que se concluía em 8 períodos semestrais, né? E era necessário cumprir 152 créditos em disciplinas, sendo 12 eletivos. Eu olhei isso hoje no meu histórico escolar, né? Era preciso ter os 152 créditos, sendo que desses créditos, 140 eram obrigatórios e 12 eletivos, né? O currículo era formado por disciplinas específicas de história e por disciplinas pedagógicas, pois o curso tinha foco no ensino, então a gente não ouvia falar em pesquisa e extensão. Não sei se isso ocorria em toda a universidade, mas pelo menos no SERES, na licenciatura em História, pesquisa e extensão eram conceitos que a gente não conhecia, não mantinha contato, né? Não havia, por exemplo, iniciação científica, essas questões. É claro que havia, por exemplo, os monitores, né? Que eram pessoas que passavam por seleções para auxiliar ao professor em determinadas disciplinas. Mas em relação à pesquisa e à extensão, eu, eu não tenho assim uma lembrança de que isso fosse explorado. Para mim, não, né? Havia muitas disciplinas que formavam a estrutura curricular do curso, algumas que ainda existem, né? A introdução à história, por exemplo, ao estudo da história. Nós tínhamos as disciplinas do curso organizadas naquele modelo tradicional da divisão da história em história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Essas 4 disciplinas tinham
eram oferecidos em 2 semestres, História Antiga 1 e 2, Medieval 1 e 2, Moderna que era em apenas um semestre, e Contemporânea 1 e 2. E, além disso, nós tínhamos Civilização Ibérica, História da América 1 e 2, o Brasil, que eu acho que era muito pequeno, né? O tempo disponível era um Brasil 1 e 2, diferente de como acontece hoje, né? A história do Rio Grande do Norte era somente uma disciplina oferecida num semestre. E nós tínhamos também sociologia, antropologia, psicologia, além de metodologia da ciência, história da filosofia 1 e 2, história da arte, história das ideias políticas e sociais, educação física, inclusive, né? A educação física, e também havia História Econômica 1 e 2 e o Estudo de Problemas Brasileiros, que a gente chamava de EPB 1 e 2. Essa disciplina dava suporte a outras disciplinas que existiram no currículo do primeiro e do segundo graus na época da ditadura, que eram Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Né? E no campo das disciplinas pedagógicas, nós tínhamos Introdução à Educação, as técnicas audiovisuais de educação, a estrutura de funcionamento do primeiro e do segundo graus, didática e a prática de ensino. Né? A prática de ensino ela acontecia em apenas um semestre, né? E depois é que foi desdobrada, né? Para atender assim a necessidade de formação do professor de história e colocando-se como acontece hoje, né? Que são 4 estágios, né? Então era um tempo muito curto para essa experiência com o ensino. Então a prática de ensino era um tempo muito pequeno, mas ao mesmo tempo era uma experiência muito intensa que nós vivíamos nas escolas, principalmente nas escolas de Caicó. Eu, por exemplo, mesmo morando em outra cidade, eu fiz o estágio em Caicó, né? Nós fazíamos o estágio em Caicó nesse período. Posteriormente, acredito que já quando eu já estava no campus como professor, nós vivemos a experiência de realizar os estágios nas cidades do servidor, né? Que é na cidade de origem do licenciando, né? Do graduando. Isso nos permitiu, inclusive, posteriormente, estar presente nessas cidades e conhecer essas realidades escolares nas várias cidades do servidor. Então, resumindo, eu acho que o que a memória permite falar de como era o SERES e de como era o curso de História nesse período, acredito que eu possa trazer essas lembranças. Muito bom, João. Assim, a sua fala, além de trazer os nomes das pessoas, recuperar uma memória afetiva de quem convivia como aluno, como professor, também é muito da história do campus, né, da história do curso, assim, com detalhes para o contexto da década de 80, assim, aspectos bem interessantes de uma formação interdisciplinar, que você mencionou, antropologia, uma outra configuração também de cadeiras assim, ligados à história da ciência, que você mencionou também, e pedagógicas, que depois você também veio a se envolver com disciplinas que têm relação com esse aspecto, o crescimento da experiência didática, que era muito restrito no passado, agora tem muito mais tempo para os estágios, né? Então, é uma história dos currículos também, uma história do curso, uma história do centro que você está trazendo. Achei muito bom te ouvir, assim, muito enriquecedora a sua fala, assim, eu estou me sentindo aqui aprendendo muito sobre esse contexto em todos esses aspectos que você mencionou, né? Assim, a gente te ouviu falando da experiência como discente, né, como aluno do curso, das dificuldades, tudo que você falou do vestibular, como também era difícil esse ingresso, a gente sabe, né, era um outro contexto, era de fato uma conquista grande estar na universidade nesse contexto, né, e como professor também, né, como professor também, o ingresso como professor também também sempre
envolveu um esforço muito grande, e eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre, a partir de agora, né, sobre a sua atuação como professor. Eu sei que você tem uma experiência também, né, de bons anos no ensino básico. Gostaria de ouvir também a sua experiência de ingresso no antigo departamento de História e Geografia, que hoje estão separados, são dois departamentos, mas até 2010, salvo engano, era um único departamento para os dois cursos, né? No ano, o seu ingresso a partir de 1997, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas experiências na escola, na universidade, como professor, nesse contexto, então, né, dos anos 90, anos 2000, as disciplinas que você assumiu, funções, comissões, enfim, o que você destaca de mais importante, assim, nessas suas experiências profissionais como professor? Voltar às instituições de ensino que nos formaram, assim, como professor já, trazem uma carga de responsabilidade, né, muito grande, ao mesmo tempo em que nos fazia aflorar uma sensação de vitória ou de orgulho, né, como se a gente dissesse, olha, eu dei certo, olha, deu certo o que eu passei aqui como aprendiz e estou voltando para ajudar a formar outros aprendizes e outros profissionais, né? Considerando a experiência na educação básica e depois na educação superior. Então, eu concluí a graduação no mesmo ano em que foi aprovada a Constituição de 88, né? Então, eu terminei nesse ano e, através de concurso público, eu ingressei no quadro de professores da rede estadual de ensino em 89, né, um ano após a minha colação de grau, né? E mais um ano mais à frente, em 90, eu ampliei a minha carga horária, sendo aprovada em outro concurso. Então, eu fiquei com a carga horária máxima na rede estadual de ensino e nas escolas da minha cidade, onde eu havia feito a educação básica. E isso porque, na época, a Secretaria Estadual de Educação mantinha convênio com as prefeituras. Então, isso fazia com que professores da rede estadual fossem cedidos às escolas municipais. E aí eu fiquei ministrando aulas tanto na rede estadual, tanto na escola estadual, quanto na escola municipal, né? Eu lecionei nessas mesmas escolas onde eu havia estudado, em São João do Sabugi, né? Dei aulas de história, de língua portuguesa, de educação artística, de sociologia, de educação moral e cívica, de organização social e política brasileira. Então, é interessante que essas disciplinas, EMC e OSPB, que eram do currículo da educação básica, que tinham sido criadas nesse período ditatorial, sobreviveram no currículo ainda por algum tempo, né? Sim. Mesmo após a Constituição de 88. E o interessante é que a gente pôde renovar essas disciplinas, os conteúdos, porque eu lembro que o Frei Beto, ele lançou livros de OSPB, numa visão bem progressista. E aí a gente trabalhava a partir dos livros de Frei Beto, né, questões como a desigualdade da sociedade brasileira, esses pontos que talvez não aparecessem no currículo antigo, né, mas agora nós podemos renovar o SPB e a MC com esses novos temas. Né? Então, Gilberto Cotrim também publicou um livro de EMC, além dos livros de história que ele lançava, e o Frei Beto publicou esse livro de OSPB, o que nos ajudou bastante, né? Nós tínhamos muito otimismo, né, nesse período, né? Nós terminamos a graduação coincidindo com a aprovação dessa nova Constituição, né? E nós nos sentíamos partícipes desse processo de reconstrução do país, né, após a ditadura. E nos anos seguintes, é claro, após as crises que vieram, o impeachment de Collor, aí nós percebemos que o percurso não seria tão fácil, né? E houve um certo desencanto, uma certa desilusão a partir daí. Na década de 90, portanto,
a situação começa a mudar um pouco, né? E em meados dos anos 90 para o final, eu cursei uma especialização em Natal, né? Já como professor da rede estadual, então eu obtive afastamento e fui cursar especialização em História da Cultura no campus de Natal, né? E que foi muito importante para mim, né? Para a minha formação, principalmente em relação a noções relacionadas às inovações e às novidades no campo da história. Então, nós tivemos aulas com Ruston Lemos, com Mauro Cury, Conceição Guilherme, Michel Zaidan, Wycliffe, Helder Viana, Celina Santa Rosa, entre outros professores da UFRN, da UFPB e da UFPE nesse período, né? Então, nos anos 90, nós tivemos aulas de História e Sexualidade, por exemplo, sobre questões relacionadas ao imaginário, né? E, e isso tudo nos ajudou a construir um olhar sobre a história, né, a partir dessa formação. Eu digo que foi muito importante para mim, por exemplo, é como se fosse uma preparação para o ensino superior, principalmente a disciplina pedagógica, a professora Celina Santa Rosa, que me inspirou bastante para desenvolver as metodologias de sala de aula, uma vez que no âmbito do ensino superior era preciso desenvolver metodologias, não bastava só ser um expositor, né, estar ali na frente falando e os discentes ouvindo você falar, era preciso integrar essas pessoas, era preciso desenvolver formas de construir o conhecimento de maneira coletiva, né, dando responsabilidades e atribuições aos estudantes. Então, eu aprendi a fazer isso nessa disciplina de metodologia do ensino superior, com a professora Celina Santa Rosa, no curso de especialização em História da Cultura, no campus central da UFRN. Isso enquanto eu ainda era professor da rede estadual, né? Eu obtive um afastamento para cursar essa especialização em Natal. Eu não concluí esse curso porque me faltou orientador, né? Aquela coisa de, às vezes, a gente idealizar um tema que a gente acha que vai ser o máximo, mas que ninguém se interessa. E aí eu pensei em desenvolver o tema da repercussão da estética greco-clássica nos padrões de beleza do mundo contemporâneo. E aí, na época, não havia no curso, ninguém se interessou pelo tema e, ao mesmo tempo, eu não consegui mudar o tema a tempo. Então, eu só cumpria os créditos e não desenvolvi a, a monografia, não organizei a monografia. Então, passado esse período, em 97, após concurso público, eu ingressei no curso de História, né? Eu cheguei no campus de Caicó como professor concursado para o quadro permanente. Na época, só existiam 4 professores do quadro permanente do curso de História. Existia Paula Sônia, Muiractan Kennedy, Douglas Araújo e Henrique Alonso. E aí eu vim me somar a eles, eu fui, portanto, o 5º professor. Nós passamos, portanto, 97 e 98, 5 professores davam conta do curso de História, mais alguns professores substitutos, né? E em 99 aí chegou o professor Iranilson Buriti, que foi o 6º professor desse período que eu vivi, e passamos a ser 6, né? Éramos 6. Entramos, portanto, no século XXI com 6 professores do curso de História. E aí as disciplinas que eu ministrei, né, normalmente quando a gente chega, né, numa instituição de ensino, a gente termina preenchendo muitos vazios, muitas lacunas que existem, né? Eu passei por isso lá na educação básica, em que eu cheguei, havia a lacuna de língua portuguesa e eu fui lecionar a língua portuguesa, né? E aqui também no curso de História,
quando eu cheguei, tinha uma turma que precisava de uma disciplina obrigatória, que era ciência política. Então, eu fui ministrar ciência política às pressas para que a turma conseguisse concluir o curso. Foi como uma disciplina de férias, né? Sim. Aí fui ensinar algumas disciplinas que estavam a descoberto, né? Como História da América, Civilização Ibérica, História Antiga, Prática de Ensino, Técnicas e Audiovisuais de Ensino também, né? No curso de Pedagogia, eu também ministrei algumas disciplinas no curso Convênio, que a UFRN manteve com as prefeituras, cujo objetivo era qualificar os professores dos municípios que não tinham nível superior. Então, eu também lecionei as disciplinas de História da Educação, Ensino de História e Didática. Lá, didática vinculado mais ao ensino de História, lá no curso de Pedagogia, no convênio, no curso, chamado curso Convênio, entre a UFRN e as prefeituras municipais. Foi, sem dúvida, experiência muito rica, sem falar também naquele curso de História, que foi o convênio mantido entre a Secretaria de Educação do Estado e a UFRN para qualificar os professores, né? No curso de História, eu também, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com os seminários, aliás, desde 2014, de História Ibérica, de História da América com a temática roupa e moda, e História das Aparências, já no novo currículo. Em relação às funções que eu desempenhei, né, dentro do curso, eu posso citar a coordenação, nesse período em que nós tínhamos poucos professores, então eu fui o coordenador entre 2000 e 2001, e meu vice era Muiratã, e a vice-coordenação eu ocupei de 2006, 3 vezes, de 2006 até 2012, eu fui vice-coordenador, né, em 3 ocasiões. Acho que eu fui vice de Muiratã e fui vice de Paula Sônia, 2 vezes, né? Assim, as experiências mais marcantes ao longo desse período em que eu fui professor no curso de História, em que eu estou professor ainda, né, no curso de História, já se vão 27 anos, acredito, né, desde 97, né? Eu já tenho 35 anos de magistério, sendo 27 na UFRN. Na disciplina Técnicas Audiovisuais de Ensino, em TAV, que tratava da produção de recursos pedagógicos para atender a carência de materiais e de equipamentos nas escolas, né? Então, como nós começamos a visitar as escolas, nós percebíamos que as escolas não tinham assim tantos equipamentos. Os equipamentos mais modernos da época eram o retroprojetor e que empregava as transparências, né? Então, nem o retroprojetor com as transparências as escolas possuíam. E aí nós terminamos aderindo àquela proposta, uma proposta de Lídia brasileira, que inclusive foi capa da revista Nova Escola, teve uma repercussão nacional, né? Que é a proposta de fazer, de produzir os recursos dentro das possibilidades do sertão, ou dentro das possibilidades que a gente encontrava, reaproveitando materiais. E aí nós fizemos isso nesse período de 1999 até 2010, nós trabalhamos com TAV, Técnicas Audiovisuais de Ensino, e nós utilizávamos desenvolvemos uma proposta em que sugeríamos o uso da música através das canções populares para auxiliar no ensino, também o uso do cinema como ferramenta de ensino, e o desenvolvimento também do teatro de Mamulengos, que era a inspiração mais direta de Lídia brasileira, né? Lídia desenvolveu a proposta para o teatro de Mamulengos. Então, nós reaproveitamos e nos inspiramos no trabalho de Lídia para produzir o teatro de Mamulengos também.
E em seguida, aí nós, como nós tínhamos, como eu falei, uma facilidade em relação ao desenho, como eu fui uma criança que lia muito gibi, então eu achei por bem tentar desenvolver a produção de quadrinhos no âmbito de TAV, né? E aí nós desenvolvemos a história do Seridó em quadrinhos, né? Então era assim, cada estudante do curso de história podia desenvolver o seu tema de pesquisa na monografia em quadrinhos também. E quer dizer, não era uma proposta que se voltava apenas para a exploração de quadrinhos já existentes, mas sim propunha a criação de quadrinhos, né? E mesmo que você não soubesse desenhar, nós trazíamos algumas sugestões de como nós podíamos fazer, utilizando colagens também. E foi um momento muito interessante, uma experiência, inclusive, que eu pude depois registrar no capítulo de um livro coordenado pela nossa colega Airã. Em História da América, eu acredito que nós tivemos muitos momentos interessantes, né, de enriquecedores, também da busca de atender ao desafio de construir uma história da América autônoma em relação aos textos de tendência europeizante, né? E nós também realizamos isso pensando, buscando uma coisa aqui e outra ali, encontrando, por exemplo, fragmentos de escritos de indígenas que no começo do século XX, né, nós vamos ter algumas pessoas dos povos originários que vão estar escrevendo e registrando as suas impressões sobre a história das populações de onde vinham, né? E também, mais uma vez, a inspiração em Celina Santa Rosa, o que tem sido, que foi muito interessante, foi exatamente desenvolver metodologias de sala de aula. Porque eu sempre me incomodei muito em ministrar aula expositiva, né? Não que eu achasse ruim, porque eu sempre tentei lançar mão do desenho. Hoje não é mais necessário, porque a gente produz os slides, né? Mas numa época em que não havia os slides, eu lançava mão do desenho e da arte para tornar a aula mais interessante, né? Nem sempre obtinha êxito, é claro. Mas era necessário desenvolver técnicas de leitura e de discussão, de construção coletiva, e isso a partir dos manuais pedagógicos e a partir das indicações da professora Celina Santa Rosa, lá na especialização em História da Cultura, nós conseguimos desenvolver algumas metodologias nesse sentido, que tem tornado mais interessante o estudo da história da América. No seminário de história da roupa e da moda e na história das aparências, nós também temos vivido momentos muito bons a partir do diálogo que nós trazemos para a sala de aula com o tema das nossas pesquisas, que são voltados para entender o vestir como uma prática cultural e como uma experiência sensível. Então, eu poderia dizer que esses têm sido os momentos mais marcantes ao longo desse período, do exercício da docência superior. Perfeito. Sabe que te ouvindo, eu fiquei pensando, assim, chamou minha atenção, e eu acho que isso tem a ver com a próxima pergunta também, as habilidades artísticas, esse talento mesmo que você tem para a escrita e esse cuidado em se preocupar em se apropriar de técnicas pedagógicas, mas relacionadas a talentos, habilidades, interesses artísticos que, na verdade, transcendem a própria formação, eram interesses teus mesmo, né, de vida, assim, desde a infância. E a diferença que isso faz para um professor, eu acho que isso
eu acho que isso tem muito valor, porque não são todos os professores, né, que dispõem dessas habilidades e que importante para os alunos terem um professor como você, né, que tem e faz uso dessas habilidades e isso transforma uma aula mesmo em qualquer área, eu imagino, né? Eu acho que em qualquer área do conhecimento o acréscimo dessas habilidades tem muito valor e eu acho que aí a gente se encaminha um pouco para essa próxima pergunta, que eu queria ouvir você um pouquinho agora sobre as suas pesquisas, né, em diferentes experiências que você teve, sobretudo na experiência do mestrado, porque você fez o mestrado em História na Universidade Federal de Campina Grande, né, João, com orientação do professor que você já mencionou aqui, professor Iranilson Buriti, que também foi seu colega de departamento, de curso, né, e foi também entrevistado para esse projeto, já concedeu uma entrevista muito boa aqui também para essa nossa comemoração. Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre essas pesquisas, sobre o interesse que você já mencionou antes também pelo campo da história cultural, né? E também e que tem a ver com esses seus interesses pessoais também, e as habilidades, talentos artísticos, interesse pela arte. Eu acho que a gente articula aqui não só a historiografia, o nosso campo mesmo de atuação mais direto, mas o seu interesse pelo ensino de história, sua preocupação com o ensino de história, né, com assim, a profissão mesmo, assim, com o ofício de professor, e o seu e também a sua vinculação com a literatura, né? Você tem obras também de caráter literário, né? Assim, você é um poeta, escreve poesia também. Acho que tudo isso compõe um interesse pelo campo da história cultural, e eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, eu posso começar dizendo que como a minha formação é de licenciado, né, dos anos 1980, voltado para o ensino de história, né, de modo que o meu contato com a pesquisa deu-se no âmbito da especialização e do mestrado, né. Então, eu não tive uma experiência de iniciação científica, porque a minha graduação aconteceu nessa ausência da pesquisa e da extensão, né? Então, as minhas experiências em relação à pesquisa, elas vão se dar no caráter formativo no curso de especialização em História da Cultura, entre 95 e 96, no campus central da UFRN. No entanto, ela não se completou por causa da ausência de orientador, como eu lhe falei, né? Eu Sim. cumpri os créditos, mas não desenvolvi a monografia. Então, em 2002, nós tivemos no campus de Caicó, 2002, 2003, o curso de especialização em História do Nordeste, né, e aí eu me inscrevi nesse curso, eu era professor da graduação em História e me inscrevi para fazer esse curso de especialização e fui ser aluno dos meus colegas, de Iranilson, de Muiractã, de Henrique Alonso. Né? Foi uma experiência muito boa, de Ione Diniz, que também ministrou aulas, né, nesse curso. E aí eu pude definir o tema para o projeto de pesquisa e esse tema foi desenvolvido tanto na especialização quanto no mestrado. Então, o Muiractã é que me encaminhou para estudar sobre o vestir. Não que ele tenha sido meu orientador, mas ele ministrou a disciplina, nessa especialização, ele ministrava a disciplina que era sobre prática de pesquisa. E aí ele sugeriu que eu deixasse esse interesse pela estética clássica e buscasse estudar o vestir. Ele dizia, Muiractã era meio profético, né? Então ele dizia assim, que a história da moda era um campo muito rico e promissor, e que eu poderia voltar o meu interesse do estudo sobre a estética, o corpo, para o vestir, né? E assim se deu. Então, na especialização em História do Nordeste, o Iranilson foi o meu orientador, né? E depois no mestrado também. Então, na disciplina, no mestrado em História do Nordeste, a minha
monografia chamava-se Nem Dior, Nem Arigó. E eu gostava desses títulos assim, e ao mesmo tempo Iranilson também. E aí, quando eu fui para o mestrado, então eu desenvolvi a mesma pesquisa, aprofundei e ampliei a pesquisa, e intitulei de Arremedando Dior, né, que falava exatamente sobre os caminhos da construção de um estilo de vestir que copiava os modelos de Christian Dior, né? Isso na década de 50, aqui no sertão do Seridó. E um estilo de vestir inventado na França, mas que foi adaptado e foi recriado pelas mulheres sertanejas, né? Substituindo materiais, trazendo outras soluções para a produção das roupas, de acordo com o modelo de sociedade patriarcal em que se vivia ainda aqui no Seridó, e de maneira que a linha Corolla, o chamado New Look, puderam ser mimetizados aqui no sertão do Seridó. E essa pesquisa, para desenvolver essa pesquisa da área de história cultural, nós fomos buscar uma tipologia de fontes diversificada, né, desde objetos da cultura material, as próprias roupas, passando pelas fontes iconográficas, pelas fontes hemerográficas, pelas fontes orais também, e aí isso possibilitou construir esse olhar, né, a respeito de como essa moda, o primeiro movimento de moda, ou eu diria que seria o primeiro fenômeno da moda, mesmo que algumas pessoas não gostem do emprego dessa palavra fenômeno, o primeiro fenômeno de moda que abrangeu todo o planeta. Então, costuma-se dizer que foi a primeira moda global, a linha Corolla ou o New Look de Christian Dior. Então, se era uma moda global, chegou também no sertão, né? Chegou no Seridó, chegou nos recônditos mais perdidos. E aí nós fomos buscar comprovar essa hipótese, né? E construímos essa dissertação, que inclusive está disponível no repositório da UFCG, e que foi transformada em livro, foi publicada pela Fundação José Augusto, através da Lei Aldir Blanc, em 2021. Então, eu diria que o meu diálogo com a cultura, com as artes, acontece desde a infância, como eu já afirmei anteriormente, né? Eu brinquei de dar aulas, eu brinquei de ser arquiteto, brinquei de desenhar roupas, de desenhar e pintar coisas e pessoas, né? Então, é como se as minhas águas sempre correram para esse mar de possibilidades da cultura e da história cultural, né? Eu acredito que a política e a economia não bastam para explicar a experiência humana, né? E quando eu era professor da educação básica, eu me questionava por que a cultura, o cotidiano, o vestir, apareciam tão pouco nos livros didáticos, né? Mesmo nesse período em que eu comecei a ser professor em 89, nós ainda não tínhamos uma renovação muito grande das temáticas presentes nos livros didáticos e nos currículos, né? Então, no momento de escolher uma área, não havia dúvidas, né? Era a história cultural que me provocava mais paixão, diria, né? No âmbito da história cultural, entender o vestir como essa prática, né? Como essa prática, essa experiência de sensibilidade, né? Que despertou mais o meu interesse a partir dessa sugestão do saudoso colega Muiraquitã, né? E eu sabia que eu queria escolher um tema que eu não, sobre quem eu não me desencantasse, né? Sobre o que eu não me desencantasse. Não queria me desencantar ou desiludir com o tema. Então tinha que ser uma coisa muito próxima, né? Uma coisa que estivesse na minha existência, né? Desde muito tempo. E
E aí, desde criança que eu desenhava roupas, eu desenhava revistas, eu imitava as revistas de moda, né? Escrevendo textos e fazendo miniaturas de revistas. Então, isso terminou sendo para mim um campo de possibilidades, não apenas de possibilidades de crescimento intelectual ou profissional, mas de crescimento como pessoa mesmo. Né? E eu tinha atravessamentos com essa área, né? Era um gosto antigo, e esse gosto antigo vai se fortalecer na pós-graduação, tanto na especialização quanto no mestrado. Em relação à poesia, é outra paixão antiga, né? E que vem da infância, né? Quando eu frequentava a biblioteca municipal da minha cidade e quando eu me deleitava com os versos de Drummond, de Mário Quintana, de Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa, né? Esses autores nacionais inicialmente. E, e eu costumava eu tentava imitá-los, né? Eu tentava construir poemas como os poemas que eles tinham deixado nos livros, né? E daí vem essa minha experiência com o fazer poético também, né? E o fazer poético também está presente no meu fazer pedagógico, né? Porque a canção popular, a poesia, elas também são recursos de ensino. Elas tanto podem ser fontes de pesquisa e também recursos de ensino. Então, quando eu ministrava, por exemplo, Civilização Ibérica, que era uma disciplina obrigatória, que hoje é um seminário, é uma disciplina eletiva, há mais de 20 anos atrás, eu já utilizava os versos de Fernando Pessoa no livro Mensagem, né? E que ecoavam em cartazes, fazíamos declamações coletivas, jograis na sala de aula, ou para iniciar ou para encerrar a aula, dependendo da temática. E terminavam inspirando, e me inspiraram, por exemplo, a construir o meu primeiro livro poético, que foi publicado em 2010, que é Cumplicidade, né? Que deve muito ao livro Mensagem de Fernando Pessoa. Então, a poesia, o conto, o romance, juntam-se ao ensaio científico, né, aos capítulos de livros, aos artigos, como meus interesses de escrita e de produção. Né? A poesia traz esse auxílio na escrita, que inclusive sobre o vestir, sendo a roupa esse objeto da cultura material, que é o mais próximo de nós, né, o objeto da cultura material, que se impregna na nossa pele, né, ele está colado diariamente no nosso corpo. Ao mesmo tempo, é o único que todos possuem, mesmo os mais despossuídos possuem a roupa. Né? Então, é preciso usar de sensibilidade para falar dele, para falar dessa experiência com o vestir. E aí a poesia, ela garante amparo nesse sentido, né? Utilizar da poeticidade para encontrar essa maneiras sensíveis de falar sobre o vestir enquanto uma experiência humana. Muito bom. Eu tenho admiração imensa. Eu não sei escrever poesia, nunca consegui, então já tenho. Admiro muito quem consegue, você consegue muito bem, acho sensacional, e eu gosto muito também da forma como você agora apresentou um pouquinho, né, uma síntese das suas pesquisas, o quanto você não separa, né, assim, os seus interesses pessoais, que também são interesses que podem se converter, e você demonstrou muito bem isso, em interesses de pesquisa, quer dizer, interesses científicos, interesses sociais, né, e isso é muito importante, né, você respeita. Assim, isso é algo importante, eu acho que para os alunos, agora estou ministrando disciplina de laboratório de história, tenho feito isso, eu sempre digo, tentem respeitar os seus interesses, assim, aquilo que toca diretamente vocês, que não vai ser uma coisa sofrida de fazer, porque é assim que a gente consegue entregar o nosso melhor, porque aí ali tem um desejo colocado, e um desejo que pode ser compartilhado pela pesquisa, né? Você pode compartilhar com as outras pessoas esse interesse e enriquecer o nosso campo de conhecimento, né? Então, eu gosto muito como você
não cria hierarquias e respeita, se você disse, o tempo todo você vai associando a sala de aula, a pesquisa, os seus interesses, e as coisas não estão separadas, você vai articulando, porque é assim que a gente consegue entregar o nosso melhor, né? Sim. Talvez isso aconteça até porque eu sempre sonhava em ser artista, né? Eu sonhava em ser artista na minha infância e na minha adolescência. E eu consegui, de certa maneira, realizar esse desejo sendo professor de história, né? Inclusive, há até um texto de um ator chamado Hernani Moraes, em que ele faz uma analogia entre o trabalho do ator de teatro e do professor. Né? Ele diz que a cada dia o ator de teatro traz o mesmo texto, ele verbaliza o mesmo texto para plateias diferentes, enquanto que o professor verbaliza textos diferentes para a mesma plateia, né, diariamente. Então, achei muito bonita essa compreensão de Hernando Moraes e fico pensando, deve ser mesmo essa a relação que eu tento trazer para a minha experiência docente, que é trazer a vivência artística também, né, para que a experiência seja mais rica, mais prazerosa. Sim, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que fica mais prazerosa e mais rica. Agora a gente vai fazer um intervalinho rapidíssimo para assistirmos juntos ao vídeo institucional, né, que foi preparado assim, em comemoração também aos 50 anos, nós estamos aqui comemorando 50 anos do curso de História, do SERES, UFRN, e o Laboratório Humanas, coordenado pela professora Vanessa Espinosa, preparou um vídeo. Agradeço ao laboratório por ter cedido, inclusive, o vídeo, né, para que a gente possa exibir aqui. E logo depois que nós assistimos ao vídeo, a gente continua conversando com o professor João Quintino. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Pronto, agora a gente continua a nossa conversa aqui. Eu quero colocar agora uma pergunta para o professor João Quintino, mais ampla, assim, pensando, nós passamos, né, pelas décadas de 80, 90, 2000, agora essa pergunta vai no sentido mais panorâmico, assim, né? Eu gostaria de ouvi-lo a partir da sua experiência. Que balanço a gente pode fazer do curso de História do SERES, né? Desde o seu percurso de formação até os dias de hoje, assim, né? O que a gente pode pensar sobre mudanças ou permanências relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, né? Quais as principais características, o que você destaca, João, como mais importante, o que identifica o nosso curso, os nossos alunos, né? Assim, aspectos que você considera que marcam a gente, definem a gente. Sim. O curso de História, eu penso que cresceu muito, né, durante os anos em que eu conheço, né, de vivência e de presença, tanto como discente quanto como docente, né? Eu posso falar de 10 anos após a criação do curso de História, né, quando eu cheguei como discente, né, e fiquei até 88,
e depois eu volto em 97 como professor e estou até hoje, né, como docente do curso de História, né? Então, observando esses períodos, né, nós vamos perceber o quanto o curso cresceu, se fortaleceu, se consolidou, assumiu um protagonismo no SERES, na UFRN, né, tem uma importância muito grande na região, né. Quando eu saí em 88, por exemplo, chegou o bacharelado, e o curso ganhou o campo de formação para a pesquisa. Foi exatamente no ano em que eu concluí a minha licenciatura, né? E desde o meu ingresso como professor, em 97, eu sou testemunha da ampliação das fronteiras do curso no campo do ensino, na pesquisa e na extensão, no seu quadro docente cada vez mais diversificado e mais competente nos seus espaços, nos seus eventos, né? Então, isso tem se ampliado de maneira visível, né? Todos nós percebemos, né? É claro que principalmente nós que estamos vivenciando essas experiências ao longo desse tempo, nós conseguimos medir mais ou menos o tanto que isso que cresceu, que o curso cresceu, né? Desde a primeira semana de estudos históricos, por exemplo, em 1980, né, até os eventos científicos que hoje reúnem pesquisadores de trânsito internacional, né? O percurso é admirável, né? É digno de aplausos, né? Eu cito marcos importantes que, na minha visão, assim, é como se delimitassem, né? Esse crescimento, né? É como se fossem trazendo assim uma temporalidade especial, né? Para ser rememorada a criação do Labordoc, do Laboratório de Documentos Históricos, né, que foi idealizado pelos professores Henrique Alonso e Muiraquitã, lá na transição entre o século, no finalzinho do século XX, né, na passagem para o século XXI. Então, foi um marco muito importante, né, a criação da revista Mineme, dessa primeira revista digital da UFRN, né, também sonhada e executada a partir das iniciativas do professor Muiraquitã. Também foi muito importante, a revista Mineme segue atuante, né, sendo esse espaço, essa vitrine, né, para o conhecimento das pesquisas de professores, não somente daqui, né, mas do Brasil inteiro, né? São profissionais que confiam em publicar os seus textos nesse periódico científico, né? E a criação do mestrado em História também, né? Que, de certa maneira, é como se fosse uma consolidação da graduação em História, né? Dessa formação em História que existe no Seridó há 5 décadas, né? E que pode agora também formar os profissionais de História como pós-graduados, né? Como mestres, né? E, quiçá, daqui a algum tempo, como doutores também. Acredito que o REUNE, né, o programa do governo federal de ampliação das vagas e trazendo como repercussão também as melhorias das condições físicas, né, a construção, as construções de espaços físicos, a partir de 2008, foi muito importante também para o nosso crescimento, né? E todos esses acontecimentos benfazejos consolidam o curso no Senado da UFRN, como eu havia falado, na região também, e extrapolam para esses ecos em ciência e cultura para muito além, né? Em especial, o curso de História é de grande relevância para o desenvolvimento regional, porque discute ideias, busca soluções para os problemas, porque forma pessoal qualificado para atuação em suas comunidades,
seja como professores, como pesquisadores, assim como gestores, como produtores culturais, que apesar de não ser o objetivo pré-ciclo de formação do, do curso, né, termina recebendo os seus ecos também. Eu conheço muitas pessoas que fazem gestão cultural ou nas prefeituras, inclusive tivemos prefeitos e prefeitas, secretários de educação, secretários de cultura, pessoas do legislativo que atuam em suas comunidades no Seridó e que são oriundas do curso de História. Então, a região, eu acho que é pensada, né, a partir dos SERES e, muito especialmente, a partir do curso de História também. Perfeito. Muito, muito bom. Muito, sabe que te ouvindo nessa resposta, eu tenho certeza que quem assistir ou ouvir essa entrevista vai ter um panorama muito completo do curso, porque você recuperou, né, patrimônios do curso, assim, o Labordoc, a revista Mineme, os eventos, Semana de História, os contextos de transformação do curso, né, curso de bacharelado, crescimento da pesquisa, eventos maiores, eventos nacionais, ou programa de pós-graduação, mestrado, história, né? Então, eu acho que foi a resposta mais completa que nós tivemos, com toda certeza até agora, assim, para um panorama que conta, que recupera esses 50 anos. Muito, muito bom, muito obrigado por isso, João. Eu queria encerrar agora a nossa entrevista com uma última pergunta, né, que sempre encerra as entrevistas. Nós temos esse momento aqui em que a gente pede para que o convidado ou convidada fale um pouquinho assim como olha, né? Estamos aqui em 2024, né, assim fechando o primeiro quarto praticamente do século. Como é que você olha para esse século 21, né? Qual é o lugar da história, o que tem sido essa história? Aí você fica à vontade para comentar os fenômenos, os acontecimentos históricos, ou a partir do nosso trabalho como profissionais da história, né, mesmo propriamente. E também, depois de te ouvir um pouquinho sobre como é que você olha para esse século XXI, para a história do século XXI, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa comemoração, uma mensagem para esses 50 anos do curso de História aqui no SERES, em Caicó. Sim, é uma questão muito interessante, né? Eu gosto muito de um texto de Durval Muniz, quando ele fala que a história é ciência e também é arte, e que a história não deve renunciar ao seu estatuto de arte, né? Que dá para combinar a ciência com a arte, né? Então, gosto muito desse texto de Durval, dessa discussão, dessa percepção. E acho que isso ganha grande relevância no tempo em que vivemos, que é um tempo que exige cada vez mais coragem, né? De todos nós, dos historiadores, das historiadoras. Não é nem será fácil tratar de assuntos assim tão preocupantes como a crise ambiental, o fantasma de uma hecatombe ecológica, né? O avanço dos fascismos, a sua ameaça à democracia, a permanência de muitas contradições que preocupam o mundo desde muito tempo, as desigualdades, entre tantos quadros que tornam o presente um cenário meio que dramático, né? E, apesar disso, eu acredito que precisamos atuar com esperança e também com alegria, né? Realizando o trabalho de historiadores e historiadoras que somos, com consciência, com compromisso, com envolvimento, com o coração aberto e, mais uma vez, com muita coragem. E em relação ao cinquentenário do curso de História, eu digo que estou muito feliz de estar com os meus colegas e as minhas colegas, né, nessa celebração histórica da presença de Clio no Seridó, né? A história fez e faz o Seridó melhor e maior. Eu celebro, eu saúdo e louvo
o curso de História do SERES da UFRN, do Vivas, pelo seu cinquentenário. Desejo muita vida, muito futuro pelos anos afora, né? E agradeço muito aos que puderam me ouvir, e agradeço a você, Evandro, pelo convite para participar dessa entrevista. Eu que agradeço, João. Antes de encerrar, eu quero dizer, além de agradecer muito a entrevista a você, eu queria dizer que foi muito rico te ouvir. Eu acho que a sua entrevista a sua atuação no curso, né, marca uma diferença que tem muita importância, né? Eu acho que tudo que você falou desde o início, assim como eu disse antes, e vou repetir agora, você vai no caminho contrário de tudo o que eu acho que são ideias que têm sido reforçadas e que não são ideias muito boas, assim, muito associadas ao neoliberalismo, ao capitalismo nesse momento em que a gente se encontra, competitivo, que tenta criar uma série de dificuldades para os relacionamentos e fronteiras e caixinhas de conhecimentos, né? E você acho que quem assistir, quem ouvir essa entrevista vai perceber que você vai no sentido contrário a tudo isso, né? Você colocou que você teve a oportunidade de ser professor da sua professora, depois, em outro contexto, você foi aluno dos seus colegas, quer dizer, sem vaidades, sem egos, quer dizer, somos todos iguais e cada um contribui, e em cada contexto a gente muda de lugar, porque todo professor um dia foi aluno, e todo professor pode voltar a ser aluno, pode aprender com os seus alunos, né? E eu queria reforçar isso, porque eu acho que isso tem muito valor, e desde que eu entrei no curso, já faz quase 9 anos que eu cheguei, eu só escuto elogios a você e da parte dos alunos, e como seu colega eu posso reforçar, eu só tenho elogios a falar, a expressar a seu respeito, né? Pela cordialidade, por ter essa visão de mundo. E eu queria dizer isso, porque eu acho que isso é um valor, isso é uma diferença num mundo que tenta ser cada vez mais igual e competitivo, hierárquico, vaidoso e egoísta, e você vai por um outro caminho. E eu acho que nós, como colegas, e os alunos têm muito a ganhar com isso. Queria deixar isso registrado aqui e fico muito agradecido novamente pela entrevista. Muito obrigado e um grande abraço. Um abraço também. Eu quero reforçar, então, né, agradecer a quem acompanhou essa entrevista e fazer um convite para que continuem acompanhando as próximas também, até o início do ano. Vamos ter entrevistas por aqui ainda, outros convidados e convidadas, né? E peço que convido, né, que continuem acompanhando, e espero encontrar vocês em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, João.